sejam bem-vindos a mais uma unidade de ensino. Nós vamos estudar agora o projeto de pesquisa Estrutura e Normas Técnicas 2. Fizemos um longo caminho até aqui, discorremos sobre métodos, técnicas, e hoje nós temos aqui o professor Humberto Luiz, que nos honra com a sua presença, e nós vamos continuar vendo as regras, os procedimentos, como que se elabora um trabalho científico. Professor Humberto, muito obrigado pela sua presença em nosso ambiente virtual de aprendizagem. Eu que agradeço, professor Nelson. É um prazer estar aqui com o senhor. Professor Humberto, o nosso aluno, quando vai se deparar com um trabalho científico, ele pega o manual e vê aquele monte de informações. Fichamento, resumo, resenha, escolha do tema, delimitação do tema. Você que já orientou exatamente 4.282.000 alunos. Não vamos falar mentira por causa de um não, né? 4.283.000, né, Nelson? 283. Como que inicia-se esse processo? Qual o conselho que você dá ao seu aluno? Como que inicia o processo de orientação? É um prazer estar aqui com você, professor Nelson. Inclusive, foi professor até do pastor Ari da Assembleia de Deus de Caratinga. É um professor por natureza, deve ter dado aula até no berçário, viu, para as enfermeiras. Mas, enfim, eu oriento os meus alunos e as minhas alunas, primeiramente, Nelson, a escolha de um tema que seja agradável a eles e a elas. Depois dessa escolha do tema, eu pergunto a eles e a elas o que eles já sabem ou têm ideia sobre o tema, onde que leram determinadas coisas, eles me informam, elas me informam, e a partir daí, então, eu elaboro com eles uma lista bibliográfica, né? Uma relação de livros para que eles e elas possam ter acesso e, a partir daí, fazer um fichamento desses livros, né? Pegar, por exemplo, aqui esse livro aqui, né? Que está aqui na mesa conosco, português, Cristóvão Colombo, agente secreto do rei Dom João VI. Então, se o tema é esse, estudar aí a história do Brasil, a questão dessa turma que chegou aí, invadiu essa terra aqui, tomou dos índios na marra, na porrada, eles romantizam tanto, né? Chegou, oi, tudo bem? Não foi assim, não. Foi na porrada mesmo. E o ruim é o Hitler, né? Mas aí, veja bem, eu falo com eles e elas para pegarem o livro, e aí, a partir daquilo que eles desejam escrever, buscar no livro quais são as informações que esse livro pode entregar a eles e a elas. E aí, eu sugiro fazer um fichamento. É pegar uma folha dessa em branco, né, uma caneta, coisa simples, né? Colocar aqui o título do livro, né? Título do livro, ó, título do livro, né? Autor, né? A ficha cartográfica do livro, né? Qual a edição, a editora, e aí o tema de estudo. E aí, a partir da leitura que eles vão fazendo, né, eles vão anotando. Na página tal tem informação X, na página tal tem informação Y. Vão fazendo aqui um fichamento daquelas informações que eles estão encontrando nesse livro, até que efetivamente esse livro já tenha exaurido tudo que ele pode entregar. Tem então a ficha do livro tal. Eu não vou precisar mais pegar esse livro já me foi útil. Agora todas as informações que eu tenho, que eu preciso desse livro, está nessa folha de papel. Facilitou muito a minha vida. Eu já posso pegar esse livro e devolvê-lo à biblioteca para que outro aluno ou outra aluna possa dele fazer uso. Vou pegar agora aqui um outro livro, que também faz parte daquela bibliografia que o professor e o aluno e a aluna fizeram no começo. Vou fazer um outro fichamento. Vou pegar uma outra folha, título do livro, autor, fazer toda a ficha cartográfica do livro e vou pegar aqui as informações que esse livro pode me entregar, que serão relevantes para o meu estudo. E vou fazer um outro fichamento, ou seja, vou trazer aqui as informações que esse livro me entregou. Ao final de um trabalho preliminar como esse, eu terei informações valiosíssimas que já vão orientar a escrita do meu trabalho. De maneira que ficou muito mais fácil, quando eu for escrever efetivamente o meu trabalho, compilar essas informações, porque as informações já foram triadas, não é isso? Então, fichamento nada mais é do que você transformar um livro dessa grossura aqui em uma ficha, em 1, 2, 3, 4, 5 folhas, dependendo da colaboração que esse livro pode te entregar, de maneira que vai ficar mais fácil depois você montar essas peças do quebra-cabeça para que você possa redigir a versão final do seu trabalho científico. Então é assim que eu oriento. Humberto, vamos
para o nosso aluno ter em mente? Ele pega o livro e vai fazer o fichamento através do título, autor, a ficha, o tema que ele está estudando e um pequeno comentário, ou um grande comentário. Isso vai depender do que o livro entregue a ele, né? Porque se o livro entregar pequenos comentários, serão pequenos comentários. Se o livro entregar algo que é mais grandioso, eu sugiro até às vezes que eles façam, né? Hoje ele está fácil, né? Não precisa nem tirar xerox mais. Ele tira uma foto ali, né? Imprime em casa na impressora dele mesmo e cola aquele pedaço de texto aqui na ficha, de maneira que ele vai ter depois até como copiar para fazer uma citação mais completa no trabalho dele. Então, tudo aquilo que o livro possa entregar a ele, ele vai colocar aqui. De repente, se a citação for muito grande, ele nem precisa copiar. Ele coloca lá, texto que fala sobre assunto tal, tal e tal, da página 32 à página 37. Né? Aí depois ele vai ter que pegar o livro de novo para fazer determinadas citações do trabalho dele, se for algo muito grande. Se for algo pequeno, ele já pode transcrever aqui mesmo. Eu até sugiro que transcreva escrevendo, sabe? Eu sou meio rudimentar nesse aspecto, porque eu acho que quando a gente escreve o texto, a gente está aprendendo. A gente leu ali, está escrevendo e lendo o que escreve, né? Eu costumo dizer assim, o aluno vai colar na prova. Se foi o aluno que elaborou a cola, eu até deixo, viu? O ruim é quando eles comercializam a cola. O que é a cola? Nada mais que um fichamento, né? Ele teve que pegar aqui o livro, abrir, pegar as partes que ele achou mais importantes, né? Ele se escreveu numa folha de letra pequenininha, né? Teve um trabalho danado. Ou seja, ele está concentrado naquele texto. Então, se foi o aluno que elaborou a cola, a cola, jovem, nada mais é do que um fichamento. Você já está acostumado a fazer fichamento. É só você... Então, se o aluno... Ele que elaborou a cola, deixa eu colar à vontade, que é o conhecimento que ele produziu. O ruim é quando a comercialização... Contrabandeira. Contrabando de cola, porque aí o cidadão que está recebendo a cola lá, coitado, não sabe nem de onde vem nem para onde vai, não é isso? Ele pega qualquer coisa pronta e acha que aquilo é o certo e toca o bonde. Daqui a pouco ele está parando de vacinar, está acreditando que a terra é plana, está acreditando que cortando árvore vai ter sombra. Então, enfim, não tem condição. Então, se ele que produz, gente, o que é fichamento? É a cola que você faz para a sua prova aí. Claro, o aluno da DOCS não faz isso, outros alunos, né, fazem aí cola. Então, o fichamento é isso, né? É um resuminho daquilo que você... É um apontamento que você encontrou no livro. Se é muito grande, você, como eu disse aqui antes, você cita as páginas, né? A página 32 a 37 do livro tal. Quando você for escrever, você pega o livro tal de novo, você não tem que ficar procurando dele, já procurou. Agora você só vai ir lá na página 32 e vai ler o texto. Você não vai riscar no livro, né, gente? O livro não é seu, ainda que seja seu, né? Deixa o livro lá bonitinho, né? Então você faz o fichamento exatamente para não riscar o livro, né? E aí você volta ao livro e depois transcreve as partes, faz as notas de rodapé bonitinho, né? Hoje o Word, ele facilita muito a nossa vida, né? Você inserir nota de rodapé, nossa senhora, fica bonitinho, né? É massa. Minha primeira monografia, eu estava pegando ela esses dias, feita... A mão? A máquina da datilografia. E ela, aí, quando errava, tinha que pagar um ROX e passar ela toda pintada de branco, assim. Depois fizeram um corretivo, não sei se você lembra, que era uma folhinha que você digitava, você datilografava a mesma letra, né? Meu pai é um pouquinho mais novo que o Nelson, meu pai tem só 82 anos hoje, e ele tem uma máquina de escrever lá em casa, e a minha filha tem 11 anos. Ela perguntou pro meu pai, vô, o que é isso aqui? Ele falou, máquina de escrever, como é que funciona isso? Que as crianças não sabem o que é máquina de escrever. Aí meu pai colocou um papel lá, começou a datilografar. A minha filha achou o máximo. Vô, que legal! Você digita e imprime ao mesmo tempo. Né? Genial! É genial essa sacada, quer dizer, é um marco tecnológico muito melhor que o computador, né? Porque você não precisa de... É o computador e a impressora juntos, né? Então é interessante esse conflito de gerações, né? Você digita e imprime. Ao mesmo tempo, né? Muito bem, professor Beto. Qual a importância do fichamento no trabalho científico? Toda a importância. Ele facilita muito a vida da gente, porque você faz um trabalho só, né? Você já leu, você já compilou aquele conteúdo, já facilitou a sua vida, resumiu a sua vida. Você vai sobrar tempo para você fazer outras coisas mais prazerosas do que efetivamente ficar na frente de um livro. E quando você for depois montar o texto final, você vai pegar as fichas,
não é isso? Você vai, inclusive, colocar essas fichas, eu sugiro fazer o fichamento de acordo com o sumário hipotético, e você vai numerando as fichas, né? Item 1 da monografia, tema, janela de vidro. Aí você vai colocar lá, né, o título livro tal tema, janela de vidro. Aí ficha 1 sobre janela de vidro, ficha 2 sobre janela de vidro, ficha 3 sobre janela de vidro. Quando você acabar de fazer o item 1, você tem lá 10, 12 fichas sobre o item 1. Aí vai o item 2, o chão de madeira. Aí você coloca tema, chão de madeira, ficha 1, ficha 2, ficha 3. Então hoje eu quero escrever sobre a janela de vidro. Eu vou abrir a minha gaveta, vou pegar as fichas sobre janela de vidro, vou esquecer o resto para lá. E vou concentrar nas fichas de janela de vidro. Aquilo que já está aqui é só transcrever, eu vou transcrever. E é obviamente que quando eu vou pegar um fichamento, eu vou lembrar de tudo aquilo que eu já li. Se eu tiver alguma dúvida, eu sei aonde buscar na biblioteca. Eu vou aqui, o livro, qual que é o título do livro? Livro tal. Eu venho aqui na biblioteca, pego o livro, qual página que está aqui a informação? Página 32. Vou na página 32, está aqui mesmo. Vou aqui, escrevo o que eu preciso escrever, fecho o livro, entrego lá na biblioteca, já vou passar para o outro, ou seja, facilita demais a vida da gente. Você já assistiu o MasterChef? Já, né? Então, beleza. O fichamento, Nelson, é pegar a bancada e separar todos os ingredientes na medida certa. É 100 gramas. Eu vou pegar a receita, 100 gramas de farinha? Então 100 gramas de farinha e coloco aqui. Separo todos os ingredientes, todos, na medida certinha, coloco tudo na bancada. Agora eu vou começar a preparar a minha receita. O fichamento é exatamente você separar os ingredientes para que você possa, ao final, juntá-los de acordo com o método que a receita traz, para que você tenha, ao final, o prato bem elaborado. Se você for, durante o preparo, ficar... Sabe, qual que é o item agora? Qual que é o ingrediente? Quanto é mesmo? Você vai desandar o seu prato, né? Você não vai perder o tempo, você não vai entregar a prova no tempo certo, o prato vai desandar. Então, o fichamento nada mais é do que a separação dos ingredientes da receita. A receita é o trabalho monográfico, o trabalho científico ao final. Você tem que entregar no prazo certo, não você perde a prova, né? Ou seja, você tem o prazo lá do TCC 2 para entregar. Então, o fichamento é a separação dos ingredientes, todos na bancada. Depois que eles estão todos separados, aí você vai juntá-los para que aquilo faça sentido em um contexto. Não é isso? Um ovo e uma farinha, o que os dois têm a ver um com o outro? Nada, absolutamente nada. Mas você pega a farinha na quantidade certa, o ovo na quantidade certa e mistura aquilo, colocando um fermento e um tempero, ao final você tem uma brilhante torta. Porque você fez com método através do fichamento. Eu acho que a importância é essa. Muito boa metáfora, Humberto. Aliás, Humberto também é um grande chefe de cozinha. Ah, quem sou eu? A metáfora é muito interessante, Humberto. O fichamento, então, seria, para quem tem alguma noção de cozinhar, o preparo, separar os ingredientes e tudo, para que ao final você tenha um resultado satisfatório. Com muito mais facilidade. Certo. Né? E sem desesperar. Cadê o sal? Cadê o sal? Está na hora de pôr o sal aqui, eu tenho que ferver. Desliga o fogo aí, desliga o fogo, eu perdi. Não tem isso, né, gente? Você tem o tempo para entregar sua monografia? Tem. Então você vai se preparando, pegando cada ingrediente, tirando de cada ingrediente aquilo que te interessa, para que ao final você tenha condição de juntar tudo isso e preparar e entregar seu trabalho monográfico, não só para o professor e para a faculdade, mas principalmente para a comunidade científica, né? Exatamente. Professor Humberto, muito obrigado pela sua participação, foi extremamente enriquecedora. Eu acho que o seu conselho, que aliás, enriquece o texto visto em sala que eles vão ler no ambiente virtual, que é um conselho até novo, separar o fichamento pelo assunto já previamente determinado. Exatamente. Você tem a ficha de acordo com cada pré-determinação. Do sumário hipotético, exatamente. Fica fácil depois, mas fica fácil demais, você não está entendendo. Só é difícil quando você não tem método. Se você faz a coisa dentro do método, fica fácil demais, pelo amor de Deus. Muito obrigado, professor Humberto. Nosso estudante, toda a rede agradece a sua participação, os seus conselhos aqui. Eu que agradeço, professor. E pelo amor de Deus, acessa o AVA, acessa o AVA. Toda vez que você acordar, você acha que o AVA é Instagram. Entendeu? Eu vou acessar meu Instagram, é o AVA. Aí depois você vai para o Instagram, pelo amor, acessa o AVA. Outra boa metáfora, faça do AVA o seu Instagram com acesso diário, né, ou com um hábito de acesso, para que nosso conhecimento seja enriquecedor.
No AVA, inclusive, você tem as atividades avaliativas. Perdê-las, você pode incorrer no risco de não ter aquela nota. Então, como diz o professor Humberto, acesse o AVA, faça as atividades, faça a interatividade. Você tem tanto tutor online quanto presencial à sua disposição. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.